da série que faz parte integrada das eleições 2016, feita pelos veículos do GCN Comunicação. Nesta quinta-feira, estamos recebendo no auditório jornalista Correia Neves, na sede do GCN, os candidatos a vice-prefeito de Franca. Em ordem alfabética, nós estamos recebendo JC Carvalho, do PHS, candidato a vice na chapa do candidato a prefeito Dr. Ubiali, do PSB. João Rocha, do PDT, que é candidato a vice na chapa da candidata a prefeita Flávia Lancha, do PMDB. Professor Carlos Amorim, do PT, ele é vice de Gilmar Dominici, também do PT. Professor Frank, do DEM, vice de Gilson de Souza, também do DEM. E eu ressalto que todos os 6 candidatos das coligações do pleito deste ano foram convidados para este debate e cito as ausências de Thales Riquetti, do PSOL, vice na chapa de Tiago Rodrigues, também do PSOL, e Valéria Marçom, do PSD, vice na chapa encabeçada por Sidney Rocha, do PS. Riquetti justificou que não compareceria por ter contraído uma conjuntivite viral. Marçom disse que não compareceria por uma decisão do Conselho Político de sua coligação, que optou por não participar dos debates. Conforme as regras, quando algum candidato não comparece ao debate, o espaço reservado a ele, definido conforme sorteio previamente realizado, permanece vazio. Lembrando que os nomes dos ausentes continuam nos recipientes que serão usados para o sorteio. Participam deste debate os jornalistas do Núcleo de Política do GCN Comunicação, Edson Arantes e Priscila Salles. Este debate será promovido seguindo as regras em documento assinado por representantes de todas as coligações, devidamente registrado na Justiça Eleitoral. O programa terá 2h30 de duração e será dividido em 5 blocos. Não é permitido aos candidatos mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais ou imputar crimes a outros candidatos. Sobre eventuais direitos de resposta, ressaltamos o que está nas regras. A autorização só será dada quando o candidato reclamante tiver sido citado de maneira expressa e ofensiva por outro concorrente. Não serão autorizados direitos de respostas quando o trabalho ou a atuação de qualquer candidato forem apenas criticados. A atribuição de qualquer penalidade ficará a cargo da comissão organizadora. Vamos às regras deste primeiro bloco, que estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. A disposição dos candidatos no estúdio foi sorteada meia hora antes do início deste programa, na presença dos mesmos e de seus representantes. A apresentação dos candidatos e suas considerações iniciais serão feitas na ordem em que estão dispostos no estúdio, da esquerda para a direita. Feitas as apresentações e as considerações iniciais, será feita uma pergunta comum a todos os candidatos. A sequência de nomes para responder seguirá a ordem já estabelecida à disposição dos candidatos. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. Na sequência, no mesmo bloco, será sorteado um tema distinto para cada candidato responder a uma pergunta formulada por um dos jornalistas do Núcleo de Política. Novamente, a ordem em que os candidatos responderão já estabelecida para a disposição dos candidatos, sempre da esquerda para a direita. O padrão de tempo será o seguinte: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Lembramos aos ouvintes e aos internautas que é possível enviar perguntas aos candidatos utilizando o WhatsApp GCN 991220761. Não se esqueça de citar o seu nome e o seu bairro. Muito bem, como começaremos da esquerda para a direita, eu peço ao candidato professor Frank que faça suas considerações iniciais em 1 minuto. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimento aos ouvintes, aos internautas, aos presentes aqui, em especial aos amigos aqui presentes, também candidatos a vice-prefeito, e cumprimentar o Grupo GCN em seu nome, Melissa. Informar que é uma grande satisfação para nós, candidatos a vice-prefeito, tendo em vista que é uma situação muito corriqueira de não se conhecer quem são os candidatos a vice-prefeito, né? E hoje nós temos uma situação muito importante no país com relação ao governo federal,
onde hoje nós temos quem governa o país é justamente o vice-presidente. Então, essa é uma situação muito importante, é um veículo que nos deu essa oportunidade, então eu só tenho a agradecer a todos. Tá? E é uma situação muito importante também para que se conheça, né, os candidatos em si, e seria isso. Muito obrigada, candidato. Eu peço agora ao professor Carlos Amorim, também em 1 minuto, faça suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia aos ouvintes. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Grupo Correia Neves, a todos aqueles que vieram prestigiar pessoalmente aqui esse debate e aqueles que estão em casa ouvindo também. E dizer que tanto eu, como candidato a vice-prefeito, quanto o Gilmar, candidato a prefeito, nós queremos vencer essa eleição e queremos governar a cidade por uma razão muito simples. Franca está há 12 anos sem prefeito. Franca está há 12 anos sem uma pessoa capaz de ouvir a população, capaz de sentir as necessidades do povo e governar com esse olhar de quem quer cuidar das pessoas e também da cidade. É por isso que a nossa candidatura está posta e eu pretendo hoje apresentar as propostas nesse sentido. Vamos juntos. Aqueles que acreditam no nosso processo, aqueles que acreditam no nosso projeto, estão convidados a acompanhar o debate até o fim. Obrigada. Agora, João Rocha, suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia ao Grupo GCN, aqueles que nos assistem. É uma alegria estar aqui participando mais uma vez desse processo. Eu digo mais uma vez, porque nós já vivemos, há algum tempo atrás, a situação de estar fazendo política. Tá? Fomos vice-prefeito e tenho orgulho de dizer que fui vice-prefeito com um prefeito chamado Maurício Sandoval, que fez 2 administrações brilhantes e que eu tive participação efetiva e determinante. Tá? E a nossa finalidade, enquanto candidato a vice, é exatamente estar participando de uma chapa nesse mesmo contexto, que traz uma novidade política, em que nunca foi candidato e que, portanto, é ficha limpa, e nesse processo nós estaremos disputando, organizando essa campanha e, se Deus quiser, fazendo uma belíssima administração com a participação e, principalmente, ouvindo a população, que é o mais importante em qualquer processo político. Muito obrigada. Agora eu peço ao senhor J.C. Carvalho, também em 1 minuto, faça suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Melissa, Edson, Priscila. Eu quero fazer uma saudação humanista e solidária a todos, João Rocha, Carlos e Franco, e a esta casa centenária, na figura da senhora Sônia e de seu filho Correia Neves Júnior, e seus colaboradores. Eu quero agradecer a Deus e a doutora Biali pela oportunidade de estar participando desse processo democrático. Sinto que estou preparado como empresário, católico cristão, a estar junto com o doutor Biali, governando essa cidade. Parece um sonho eu estar aqui hoje, porque sempre tive vontade de participar da política e nunca tive oportunidade. E Deus tem me dado a oportunidade agora, e eu quero estar preparado realmente para poder cuidar. Obrigada, candidato, muito obrigada. Agora nós vamos à pergunta comum a todos os candidatos. Eu peço que o professor Frank responda em 1 minuto e meio por que o senhor acredita que tem capacidade para administrar Franca junto com o seu candidato a prefeito. Muito bem. O candidato Gilson de Souza, conforme já foi demonstrado para a cidade em várias ocasiões, é uma pessoa muito preparada, já foi vereador, já foi deputado por 3 vezes. Nós temos uma situação em que ele sempre cuidou, entre aspas, aí, de Franca, trazendo diversos benefícios, principalmente para a área da saúde, né? E quando ele me convidou, um dos motivos primeiro, não tenho vício político, né? Não tenho nada que me comprometa em qualquer outra situação, conforme o João Rocha que mesmo disse, ou seja, nós todos aqui somos ficha limpa, graças a Deus, né? E aí, nessa situação, eu como professor e advogado, eu pretendo atuar, pretendo ajudar nessas situações, não só na área da educação,
mas a gente tem uma situação muito grave na cidade, que é com relação aos contratos. Ninguém sabe o que acontece com esses contratos em Franca, né? Então nós necessitamos de um departamento jurídico que possa colaborar, que possa ajudar de forma efetiva. A área da educação em si, né, nós necessitamos aí de um apoio ao professor, que no meu caso, aqui eu acredito que seja a base da educação, e sem contar em outros eventos, né? Eu sou uma pessoa que tenho ações, acredito que eu possa ajudar também nessas outras áreas. Muito obrigada. Agora, por gentileza, professor Carlos Amorim, responda também em 1 minuto e meio a mesma pergunta. Por que o senhor acredita que tem capacidade para administrar Franca junto com o seu candidato a prefeito? Sim, eu acredito porque a minha experiência como professor, como empresário, a minha atuação política me habilita a estar aqui no lugar que eu estou hoje. A vida inteira, isso eu digo porque nasci em Franca, vivi a vida inteira em Franca, estudei em Franca, me formei pela Unesp de Franca, estudei na Faculdade de Direito de Franca, e a vida toda participei pelas demandas estudantis, nas lutas estudantis, pela melhoria do transporte coletivo. Enquanto professor, depois de formado, participei de diversos movimentos ao lado dos estudantes, professores. Participei de uma greve histórica no Centro Paula Souza, que conquistou o plano de carreira e outros benefícios para aqueles que lá trabalhavam. E eu acredito, porque essa foi a minha atuação durante toda a minha vida, na participação popular. O governo do PT foi o governo da gestão democrática, foi o governo que instaurou aqui o orçamento participativo, o governo que valorizou os conselhos. Eu, quando mais jovem, com 18 anos, integrei o Conselho da Educação durante a administração do Gilmar. Pude presenciar e ver a eficácia da participação popular no governo de uma cidade. Não se governa sem as pessoas. Nós não podemos ter alguém que, ocupando a cadeira da prefeitura, que se acha superior aos demais e se julga um ser iluminado, que fica a partir dali apenas ditando ordens. É por isso que eu acredito que eu estou apto para estar aqui. Obrigada, candidato. Agora eu peço ao senhor João Rocha, responda também em 1 minuto e meio, por que o senhor acredita que tem capacidade para administrar Franca junto com o seu candidato a prefeito? Muito obrigado, Melissa. De verdade, eu sempre digo o seguinte, eu tenho política como extensão da minha vida, tá? Faço política desde os 20 anos, quando fui a primeira vez à prefeitura, na condição de secretário do então prefeito Maurício. Depois fui candidato a prefeito, em 82, eleição por muito poucos votos, mas não me arrependi. Na eleição seguinte, saí candidato a vice com o prefeito Maurício e tive a felicidade de estar participando dessas duas administrações. E nessas duas administrações, nós contribuímos muito para a cidade. Inclusive, em algumas vezes que assumi a prefeitura na condição de prefeito interino, no afastamento do então prefeito Maurício. E posso dizer que nesse momento agora, Franca não tem alguns assuntos como infraestrutura de água, esgoto, galeria, asfalto, energia, porque lá, nessas duas administrações em que nós participamos, nós temos a tranquilidade de dizer que nós conseguimos fazer mais de 50% da infraestrutura dessa cidade. Em água, esgoto, galeria, asfalto, energia. Então nós temos a tranquilidade de dizer o seguinte, nós estamos preparados sim, e vamos somar com a Flávia e fazer uma belíssima para a nossa cidade, discutindo e avançando nos assuntos que estão por serem resolvidos na nossa cidade. Obrigada, candidato. Agora, por gentileza, JC Carvalho, responda também em 1 minuto e meio a mesma pergunta. Por que o senhor acredita que tem capacidade para administrar Franca junto com o seu candidato a prefeito? Eu comecei a trabalhar registrado aos 14 anos, fui office boy, fui encarregado administrativo de obra, fui propagandista de laboratório, montei uma farmácia aqui em Franca, do lado da Santa Casa. A primeira farmácia ficava aberta até às 10 horas todos os dias. Depois, num acordo com a prefeitura, a primeira farmácia, junto com a Droga Farma, atender por 24 horas. Eu sempre ouvi o que o povo queria, não é? E depois disso, eu montei a primeira indústria de cosmético de Franca, porque eu gosto de novidade, gosto de coisas novas. Não podemos depender só do nosso calçado. É a melhor parte que nós temos, mas temos que ter outras partes aqui. Precisamos incentivar outros negócios. Depois disso, entrei na área social, fui presidente do Narev por 2 vezes,
Fazenda de Recuperação de Alcoólatra e Drogado. Fui presidente da Mafem, Fazenda Feminina, onde eu aprendi muito. Fui presidente 2 vezes. Conselheiro da PAI. A indústria contratar pessoal com necessidades especiais. A primeira vez já foram 13. Amputado, deficiente auditivo, carcerários. Então, eu quero dizer aqui para vocês, hoje eu me sinto preparado, junto com o Dr. Biali, ele com a experiência política e eu com a experiência administrativa e com todo esse meu vigor, quero dizer aqui, serei o melhor vice-prefeito que Franca já teve até hoje, porque não ficarei no gabinete, estarei na rua ouvindo a necessidade do nosso povo. Obrigada, candidato. Agora nós vamos ao momento em que os jornalistas do Núcleo de Política formulam perguntas aos candidatos com base em temas sorteados. Pela ordem disposta, o primeiro a responder será o professor Frank e nós vamos ao sorteio do tema. Tema sorteado, habitação. A Priscila Salles, jornalista do Núcleo de Política, você tem até 30 segundos para formular a pergunta para o professor Frank. Bom dia, Priscila. Bom dia, Melice. Bom dia, candidatos. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora e internautas do portal GCN. Frank, a urbana de Franca, nos últimos anos, fez com que novos bairros fossem criados em áreas distantes do centro. Muitos desses bairros ainda não contam com toda a infraestrutura de serviços públicos, como escolas, postos de saúde, o que muitas vezes força os moradores desses bairros a se deslocar para buscar atendimento. Como você pretende resolver esse problema? Professor Frank, o senhor tem 1 minuto para a resposta. Ok. Muito bem, Priscila. Conforme você mesmo disse, hoje, a cidade de Franca ela é um canteiro de obras, né? Mas nós temos uma cidade que ela foi expandindo para as suas beiradas, vamos dizer assim. Então, recentemente eu estive, por exemplo, no bairro Jardim Luiza 2, que necessita urgentemente isso, de acordo com a moradora, faz 11 anos que ela mora no bairro, que integre o Jardim Luiza 2 com o Jardim Luiza 1. O que os moradores têm feito? Eles arrumaram uma placa de concreto, colocam em cima de um esgoto que corre a céu aberto e ali eles descem um barranco e depois sobem um barranco. Se precisar de saúde, que tem um posto de saúde do outro lado, eles precisam fazer isso, ou então dar a volta. O que a gente pode fazer nessa situação? Verificar o que é de pontual que a cidade realmente necessita e irmos atrás. Porque ficar só em gabinete esperando a população chegar lá não vai dar certo isso nunca. Obrigada, Priscila. 30 segundos para a réplica. Frank, são muitos problemas. O bairro Jardim Luiza 2, ele é talvez um dos mais antigos, mas não é o único. Como resolver e como arranjar dinheiro para resolver problemas como esse que o senhor acabou de falar, que faltam pontos, por exemplo? Candidato, 1 minuto para a tréplica. Bom, Priscila, eu acredito que qualquer um de nós aqui que possamos vir a governar a cidade, nós vamos encontrar uma prefeitura que a gente não conhece. Ou seja, é uma prefeitura que tem um caráter totalmente obscuro. Então, dentro do orçamento que foi destinado a essas situações, nós precisamos verificar aquilo que é prioridade. Se, por exemplo, numa administração eu tenho prioridade para construir uma ponte num bairro que venha ligar o outro, eu não posso, por exemplo, fazer um pontilhão numa situação que não há necessidade. Então, eu acho que a participação do prefeito, do vice-prefeito, de todos aqueles que equipe, ela precisa ser pontual. Dinheiro tem, mas esse dinheiro precisa ser bem empregado, porque apenas fazer parte do orçamento, isso não iria adiantar em nada. Obrigada. Vamos agora ao sorteio de mais um tema. Tema sorteado, economia. O jornalista do Núcleo de Política, Edson Arantes, fará uma pergunta relacionada a isso para o professor Carlos Amorim. Bom dia, Edson. 30 segundos. Bom dia, Melissa. Bom dia, candidatos que nos acompanham. Carlos, além da falta de vagas para estacionamento, uma queixa constante dos lojistas do centro da cidade é a presença cada vez maior de vendedores ambulantes que se instalam nas calçadas ou em carros parados na rua. Como o senhor vê esse problema e o que fazer com esses ambulantes? Professor, 1 minuto para a resposta. Franca é uma cidade que precisa gerar emprego. Nós precisamos encontrar uma maneira de tirar essas pessoas da informalidade para que eles possam, uma vez formalizados, garantir o seu sustento e o sustento de suas famílias. Nós não podemos combater quem trabalha, nós temos que combater a informalidade. Um governo participativo precisa ouvir
as demandas destes que trabalham, desses que querem trabalhar e também daqueles que têm o seu comércio regularizado. De forma alguma, essa situação pode persistir. Temos que chamar as partes e criar regras claras para poder organizar essa situação. No momento, o senhor tem algum plano, algum projeto que possa contentar os lojistas, né, e também os ambulantes para que as partes não sejam prejudicadas? Professor, 1 minuto para réplica. No momento, o que precisa ser feito é regularizar a situação deles. Da forma como está, não pode ficar. Como isso vai ser feito? É ouvindo todas as partes. Não existe uma solução mágica para esse problema. É necessário, sim, reconhecer, ver quantos ambulantes estão trabalhando, quantos nós teremos condição de regularizar e em que prazo. A partir daí, nós vamos tomar as medidas necessárias. Com relação às vagas no centro, é mais um exemplo da falta de sensibilidade do poder público atual. Simplesmente foram abolidas as vagas, sendo que existem trechos ali que a falta dessas vagas prejudicou muito o lojista. O que nós temos que fazer? Mais uma vez, ouvir todos os interessados e poder estudar quais vagas de estacionamento serão reabertas e quais permanecerão proibidas de estacionar. Não tem como fazer isso sem ouvir os maiores interessados. Nós não temos interesse de baixar nada de cima para baixo. Obrigada. Agora quem responde é João Rocha. Nós vamos ao sorteio de mais um tema. O tema sorteado é trânsito. Agora Priscila Sá, segundos para perguntar. João, com o crescimento da frota de veículos circulando pelas ruas de Franca, também cresceram os problemas de trânsito da cidade. Há alguns pontos em que, nos horários de pico, Franca lembra uma grande metrópole. Um desses pontos é ali na rotatória do Jardim do bairro São José e da Champanhar. Eu queria saber qual a solução que o plano de governo de vocês pretende para esses problemas de trânsito da cidade. João Rocha, 1 minuto para a resposta. Por isso é importante nós lembrarmos o seguinte: querendo ou não, nós temos que conhecer a nossa cidade. E a nossa cidade é uma cidade construída num modelo europeu. E nós, povo brasileiro, onde as ruas são pequenas, menores, estreitas, como grandes cidades europeias, e nós adotamos para a nossa cidade, ou para as nossas cidades no Brasil, um modelo de trânsito norte-americano, que deveria estar acontecendo em grandes avenidas, em situações muito diferenciadas das nossas. Nós temos que conviver com isso e achar as soluções possíveis para essas situações. E para isso, já é tempo de Franca ter uma estrutura de engenharia de trânsito. Não é colocar um semáforo porque nós achamos que. Não é colocar uma lombada porque nós entendemos devido. É fazer um plano geral e acertar para que a nossa cidade possa realmente ter efetivamente soluções que venham e aconteçam de acordo com o nosso modelo de vida. Obrigada. Priscila, 30 segundos para a réplica. João, a Prefeitura tem até, dentro da Secretaria de Cidadania e Segurança, uma divisão de trânsito que conta, inclusive, com engenheiros. Eu queria saber do senhor o que o plano de governo de vocês pretendem de efetivo, assim que vocês tomarem posse, o que vocês devem fazer de prático na questão do trânsito, principalmente nessa rotatória do São Joaquim e na rotatória do Champanhar. João, 1 minuto para a O problema não é só na rotatória do São Joaquim, nem só na rotatória da Champanhar. Ele existe também na entrada da vila do conjunto que nós chamamos de Vila São Sebastião. Ele existe também na entrada de um conjunto chamado Vicente Leporás. Ele existe na saída do São Joaquim. Ele existe em vários pontos da cidade. Então, para alguns temos que adotar medidas. Tipo, tem que ir lá na área da São Sebastião e Leporás, nós teremos sim que ir atrás de recursos e construir uma outra saída ali com um elevado, para que nós possamos aliviar aquela situação de chegada daquele ponto mais distante da cidade para o centro. Talvez tentar levar também pelo fundo dos bairros uma saída no sentido do distrito industrial, conseguir também junto aos governos estadual e federal as áreas que circundam as rodovias, para que nós tenhamos alas, inclusive, ali de circulação de veículos, para que isso possa fluir de forma mais efetiva. Tá? E também sabemos que o orçamento hoje, da ordem de mais ou menos 760 milhões... Nós temos agora que partir para o sorteio de mais um tema. O tema agora será... O Edson fará a pergunta para o JC Carvalho. 30 segundos, Edson. Bom dia, candidato. Um dos problemas da rede municipal de saúde é a falta de médicos especialistas.
A demora no agendamento com especialistas em ginecologia, por exemplo, tem levado meses. O ambulatório de saúde mental também enfrenta dificuldades para ter psiquiatras. Como o senhor pretende ajudar o seu candidato Bialha a resolver esses problemas? Candidato, o senhor tem 1 minuto para a resposta. Eu quero agradecer a oportunidade de responder sobre saúde, porque saúde é a nossa plataforma de governo. É a maior necessidade que Franca tem hoje. Nós vamos colocar a prefeitura de Franca na mão de um médico, mas um médico de verdade, Edson. Alguém que entenda a classe médica, porque a classe médica é diferenciada. Eu tenho um filho que é médico. Eu não posso me relacionar com meu filho sobre porque é muito particular deles. Doutor Bialha vai contratar novos médicos, vai fazer parcerias com Santa Casa, Hospital do Coração, Allan Kardec, para suprir a falta. Inicialmente, nós precisamos suprir a falta de médicos em todas as áreas, não é só essas que você citou. Franca está o caos. Eu fico até, olha, eu confesso que pouco andava pela minha, pouco viu a situação do povo francano. É de ficar de boca aberta. Em qualquer lugar que você vai, é fila, é gente para ser atendida, gente, sabe, mal atendida. Nós temos que tratar a saúde com humanização. Obrigada, candidato. Edson, 30 segundos para a réplica. Que faltam médicos em Franca, todos sabem. Inclusive, o atual governo reclama concursos e não aparecem candidatos, até mesmo por conta dos salários oferecidos. Temos um problema da lei de responsabilidade fiscal que não permite que a prefeitura aumente os gastos com saúde. A arrecadação do município também é muito baixa. Por que o Bialha conseguirá contratar médicos se os prefeitos anteriores não conseguiram? JC, 1 minuto para a tréplica. Você me permite discordar de você? A arrecadação não é baixa, é mal administrada. Qual é a necessidade primária do povo? É saúde. É essencial. Uma pessoa não pode ficar doente daqui 3, 4 meses ser consultada. Um exame demorar 1 ano. Nós temos que tirar recursos, seja lá de onde for, para tratar da saúde. O ser humano doente não tem condição, Edson. Ele não pode se locomover com esse transporte horroroso que tem na cidade. Como é que ele vai chegar onde é o atendimento? Não tem especialista, não tem cuidado humano. É isso que nós vamos fazer no nosso governo. Humanizar. As pessoas precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de saúde, bem-estar. Só de você acolher bem as pessoas, as pessoas melhoram. É sintomático. A pessoa está doente, ser atendida. É a primeira parte. Nós vamos fazer chorar sangue, se for preciso, para recuperar a saúde em Franca. Muito obrigada. E desta forma nós chegamos ao final deste primeiro bloco do debate com a vice-prefeito de Franca. Vamos ao intervalo e na sequência nós retornamos com o segundo bloco, momento em que candidato pergunta para candidato. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando